como saber que uma amizade é falsa? Olha só. Anota aí. 7 maneiras de identificar se a pessoa é um falso amigo, né? Constantemente essa pessoa te magoa, ela sempre tem que estar com a razão, né? Apenas te procura quando ela precisa de algo. Fique atento, cuidado. Foi enganado alguma vez, Mário? Opa, se fosse contar nem no meio do cabo, Aí. muitas vezes, infelizmente, né? Você pode contar uma história aqui nos comentários, né, falando se alguém já te enganou alguma vez. Só que a gente não precisa ser enganado. Vamos nos apresentar. Aqui é Magno Paim. Olá. É escritor, né, do livro, né, 10 pontos de um relacionamento de sucesso, né, tá se formando em psicologia, né, eu sou Milena Paim, sou jornalista, escritora, nós somos missionários, né, e a gente está aqui querendo compartilhar a palavra de Deus através dos princípios da palavra de Deus. E hoje o ponto é, sobre um ponto, o versículo é, o que Satanás quer roubar? Que é, Mário? Bom, 2 coisas que o diabo quer roubar, e é isso que a Bíblia vai nos trazer aqui. Parece que uma coisa que eu aprendi, né, no meio do momento, né, na medida que isso vai criando fé, vai criando raízes, né, no reino de Deus, no Evangelho, a gente tende a pensar, foi o que eu aprendi, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E dá uma ideia, dá uma conotação de que o diabo veio para roubar a saúde, o diabo veio para roubar o carro, a casa, sabe, a família, o familiar que está nas drogas, que foi roubado. Então, gente, mas na verdade, o que a Bíblia está querendo falar não é esse tipo de roubo, certo? Sabe? Aí é mais para uma certa... sabemos que existem batalhas espirituais que são travadas. O diabo tende a querer, de fato, já viu aquela frase, um abismo chama outro abismo? Então, é mais um roubo psicológico. Se você não está bem psicologicamente, logo você vai abrir mão daquilo que é seu, ou você vai pegar coisas que não é seu. Você entende? Logo, isso vai gerar o quê? Vai gerar cadeias que vão te gerar, ou vão te levar para mais longe de Deus, e você acaba plantando coisas ruins, e logo você vai colher coisas ruins. Toda semente, ela vai gerar uma árvore que vai gerar um plantio. Você entende? Então, o que o diabo vem roubar? 2 coisas que o diabo ele quer roubar, e está na palavra de Deus. Então, assim, não tem como nós falarmos algo se nós não tivermos como vou anotar aqui na palavra. A palavra do Senhor, ela é uma bússola para nós. Por isso que o nome do canal, nosso canal aqui, seja bem-vindo a esse canal, o nome do canal é Observando os Princípios. Quais princípios? Os princípios da palavra de Deus, ok? Mas voltando ao assunto, Magno, quais são as 2 coisas que o diabo quer roubar? A fé e o entendimento. Vou repetir para você e gravar isso aí. 2 coisas que o diabo quer roubar, sabe quais são? A fé e o entendimento. Qual versículo, Magno, você pode me provar isso aí? Está lá em 2 Coríntios 4, de 4 a 9. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz da glória de Cristo. Então, o Deus desse século, ele cegou o entendimento, né, para que não resplandeça a glória de Deus. Vamos pegar isso aqui e vamos mastigar ele um bocadinho? Olha só. Não sei se você chegou a acompanhar, tem uma propaganda da Volkswagen que ela lança o Fox, não é falando da empresa em si, mas é a propaganda, assim, como a propaganda ela foi sendo desenrolada. Uma pessoa acorda e aí de manhã ela faz né, a ginástica, né, laboral do corpo, né? Ela começa a se espreguiçar. Só que o marido, né, faz uma surpresa para a esposa, ou a esposa para o marido, né? Às vezes ele varia. Só que como o paciente está do lado de fora e é uma coisa grande e o cônjuge não quer que o outro veja, o que ele faz? O marido fez as coisas para a esposa e ele não quer que ela veja. Ele chama ela para fora e quando ela vê, ela fica surpresa. Por
porque, claro, é uma surpresa. Mas quando ela vai para a janela da sala e ela se espreguiça, o que ele faz? Ele pega um papelão e coloca na frente. Vocês agora não estão me vendo, né? Porque eu escondi meu rosto. Quando eu mostro, vocês conseguem me ver. Essa foi a intenção da propaganda, gerando uma surpresa. Só que essa imagem, talvez até nós vamos a colocar aqui, só para você ver. Então, vendo essa imagem, o que você dá a entender? Que é justamente isso que o texto está falando aqui. E o Deus desse século cegou o entendimento. O entendimento, vamos lá. Sem entender nada, nós não podemos fazer nada se nós não entendermos. Por quê? É necessário que nós vamos parar para ouvir. Quando eu ouço, eu vou entender. Quando eu entendo, eu vou aí sim fazer o que eu preciso fazer. Porque eu não consigo fazer nada se eu não entendi o que é para fazer, ou como eu devo fazer, ou com quem eu devo fazer. Você entendeu, gente? Então, o sucesso das coisas não está no fazer as coisas. O fazer é o final. É necessário que eu venha parar aqui é igual a dar atenção. O ouvir, Deus nunca vai te pedir para você escutar. Por quê? Por exemplo, se fosse a palavra escutar, vou fazer agora uma simulação agora aqui com Milena, certo? Milena vai me chamar, embora eu estou focado aqui no celular, ela vai me chamar e eu vou dar uma resposta para ela, que não é ouvir. Eu vou falar para ela que eu vou escutar e você vai ver a diferença. Vamos lá? Oi, Magno. Você quer comer o que hoje, Magno? Você está ouvindo o que eu estou falando? Pode falar. Estou escutando, pode falar. Magno, qual é a comida que você quer comer hoje? Magno, você está me ouvindo? Magno? Oi. Você está me ouvindo? Estou escutando, pode falar. Eu estou perguntando para você qual é a comida que você quer comer hoje. Gente, deu para entender? Isso é grave e isso é muito sério. Embora aqui é uma simulação, mas o que nós estamos querendo falar aqui para você? Qual a mensagem que nós queremos passar aqui para você? A mensagem de escutar é uma coisa, ouvir é totalmente diferente. Justamente isso que eu reservei aqui em Deuteronômio 28. Olha o que está escrito, olha que coisa linda. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus, que ela tem sempre vida para nós. A palavra de Deus é vida para nós. Olha, Deus ele vai nos chamar sempre para um tempo, para um momento de alegria, um tempo de mesa. Deus ele se importa com o tempo de qualidade. E o tempo de qualidade é igual a ouvir. Por que quando você ora, você quer que Deus ouça? E por que quando Deus fala, nós não queremos ouvir? Não faz sentido. A palavra do Senhor fala assim, olha, o Senhor Deus fala uma e duas vezes, porém nós é que não atentamos. Olha aqui que está escrito, olha. Deuteronômio 28. Olha o título. Bênçãos para os obedientes. Olha lá, olha a bênção. Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os mandamentos que lhe estou dando hoje, Deus fará com que vocês sejam poderosos e que qualquer coisa em outra nação do mundo, mais do que outra nação do mundo. O que isso significa? Em outra versão fala assim, olha, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, ouvir e a atenção, você percebe que está na mesma conjunção aqui, está na mesma ênfase. Eu não posso ouvir se eu não dou atenção. É justamente isso que Deus está pedindo. Ei, filho, atenta para o que eu estou falando. Deus nos chama para viver um novo tempo. Só que para desfrutar e viver um novo tempo, é necessário que nós vamos parar, dar atenção, ouvir. Se eu ouço, eu vou entender. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu escuto a palavra de Deus, se eu medito na palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu vou entendê-la, ou ouvindo alguma pregação, ou meditando, né, na palavra pessoalmente, ou em família. Quando eu paro para poder ouvir e entender, aí eu consigo decifrar o que é para fazer. Porque às vezes o fazer, como eu já falei anteriormente, às vezes depende de alguma pessoa.
olha, mas você precisa fazer isso aqui com fulano. E fulano já tem essa experiência e você vai aprender com fulano. Opa! Então é para eu procurar fulano, porque eu já sei o que eu devo fazer. Procurar fulano, porque fulano vai me dar aqui alguns feedbacks. E isso aí vai para o âmbito do trabalho, principalmente a pessoa que está chegando na empresa agora, e ela precisa aprender aquela função. Alguém precisa passar para ela aquela função, certo? Pode ser em todas as áreas, gente, em todas as áreas, sabe? Mas nós não podemos fazer, nós não conseguimos fazer as coisas com excelência se nós não entendemos como iremos fazer. Não tem como. Se eu não entendo, eu não consigo fazer. Você agora percebe que você está vivendo o que não é para você viver? Às vezes você está vivendo um momento muito ruim, às vezes a pessoa está vivendo um momento tão delicado, mas por que isso está acontecendo? Porque você está focando no fazer as coisas, e não é no fazer as coisas. Se você for parar para ouvir, o que vai gerar? Vai gerar entendimento. E o entendimento gera o quê? Gera fé. Pois. Você entende, gente? Então, aqui eu estou falando só um ponto. Eu vou encurtar aqui, porque é muito para poder compartilhar com vocês. Certo? Isso. Deus, ele se importa. Deus, ele quer o tempo de qualidade, o seu tempo de qualidade. Se na hora que eu perguntasse a Magno, o que você quer comer? E ele habitualmente fizesse o que ele está fazendo agora, parasse e respondesse, não, eu quero comer uma lasanha, quero comer um peixinho frito. Então, ele iria parar, me escutar, me ouvir, ia me dar atenção, que era o tempo que eu precisava de qualidade, e iria me responder. Deus, ele quer nos responder, só que a gente precisa dar esse tempo de qualidade para ele, para que ele possa nos responder. Agora você falou algo interessante. Porque quando você pergunta, e eu estou olhando para você, você para aqui do celular, está aqui mexendo no celular, e você me pergunta, Magno, e eu paro, eu te olho e você faz a pergunta, o que vai acontecer aí? Qual é o segundo bloco? Eu vou pensar, Magno, o que você quer comer? Eu vou pensar em algo que eu quero comer. Percebeu, gente? Isso é muito interessante. Você vai refletir. Justamente. E é justamente nesse lugar que nós queremos levar você. Nós queremos te levar a uma reflexão sobre os princípios que a palavra do Senhor nos dá para que nós venhamos a ter sucesso. Todo filho, ele tem que desfrutar, de fato, das riquezas do Pai. E o Pai deixou isso para nós, sabe? Deus nos dá heranças, assim também como Jesus. Como filhos de Deus, nós temos direito à herança do Pai. E também como co-herdeiros com Cristo, perceba, co-herdeiros. A palavra herdeiro também entra aqui nesse contexto. Como co-herdeiros de Cristo com Cristo, nós temos direito às bênçãos celestiais, às bênçãos espirituais. As bênçãos que Deus tem para nós, ela se revela através de Jesus. Ela vem através de Jesus, porque através do mundo espiritual abre-se as portas para o mundo físico. Assim, mas a gente falou, né? Deus do século cegou. Deus do século é o diabo, é o Satanás. Justamente. Cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? O que é ser incrédulo? Incrédulo é uma pessoa que não crê. É uma pessoa que não acredita em algo. Né? Então, se a pessoa não acredita, ela não consegue ter fé. Né? E sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Então, como ele quer roubar a fé e entendimento, se eu não consigo entender algo, se eu não consigo entender o que eu preciso fazer, o que vai acontecer? Eu não vou ter fé e por isso eu não agrado a Deus. Então, estamos aqui para agradar o nosso Deus. Né? A gente já falou isso antes. Né? Nos outros capítulos, você pode estar dando uma olhada nos outros vídeos também. Na nossa playlist. Isso, e outra coisa, né? Se inscreva no canal, né? Dê um joinha e compartilhe para que muitas pessoas possam ver esse conteúdo e possam entender para não serem enganados. Assim, agora, como a gente pode ter fé se eu não entendo aquilo que eu leio? Então, se eu coloco aqui, eu pego a palavra de Deus, leio e não consigo entender, eu não consigo saber o que está sendo, o que eu preciso fazer, se eu não conseguir entender. Né? E a partir daí, se eu não entendo, eu não faço. Se eu não faço, eu não gero fé em mim. E se eu não gero fé
agradar a Deus, eu não consigo ter fé em Deus, então eu não consigo agradar a Ele. Então, se você não entende algo, você não consegue fazer algo. Então, se eu tenho aqui, imagine que você tem aqui, eu tenho um controle remoto, né? A pessoa dá para mim um controle remoto. Minha mãe comprou uma televisão nova e chegou um controle remoto novo. Ela sabia como mexer no controle remoto anterior, mas quando chegou o controle remoto novo, ela não sabia onde estava o volume, ela não sabia onde apertar o botão para ir para o Netflix, para os canais. Então ela precisou de ajuda para que ele soubesse como funcionar. Imagine que foi uma pessoa que foi apresentada isso aqui. A pessoa olha, o que é isso? A primeira coisa que ela pergunta é o que é isso? Se você não diz para ela, ou se ela não lê o manual, o que ela vai fazer? Duas coisas. Ou ela vai futucar para ver como é que funciona, vai apertar cada botão para saber como é que funciona. Ou se ela não sabe a funcionalidade, ela pode achar que isso aqui é uma brincadeira, pode jogar fora, pode jogar para cima, pode fazer qualquer coisa, pode abrir todo, tirar as coisas, porque ela não sabe a funcionalidade desse objeto. Mas se alguém me explica qual é a funcionalidade... E eu estou atento, né? Está atento para aprender. Isso. Ou se você pega um manual que te diz como é que funciona, o que vai acontecer, a partir daí você vai começar a usar de forma correta. Isso aqui é o volume, isso aqui é para mudar de canal, aqui embaixo é o volume. Então eu vou conseguir entender e utilizar de forma correta, né? Agora você entende agora por que as crianças perguntam tanto? Agora, sabe engraçado, Nana? Falamos sobre o entendimento, falamos um pouco sobre a fé, e a gente quer fazer agora a fusão aqui, para a gente fechar aqui esse primeiro ponto, que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito isso em Hebreus 1, né? Eu poderia até abrir aqui, mas vou colocar aqui na descrição para que você possa acompanhar aqui, mas possa também, né, ir aí lendo a palavra, ir meditando e crescendo a sua fé. Sabe, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Quem tem a fé é um dom de Deus. Ninguém consegue ter fé por si só. E como é que a fé é gerada? Ao ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos o louvor, ouvimos a palavra de Deus, talvez você esteja aí perdendo tempo com tantas coisas, sabe, em rede social, ou fazendo tantas coisas, ou falando tantas coisas. Se você parar, pelo menos investir 10 minutos, 5 minutos em ouvir um louvor, ou ouvir uma palavra, vai gerar fé em você, entende? Então, o diabo, o que ele faz? Desde esse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não brilhe a glória de Deus. Lembra que eu falei anteriormente que o diabo veio para roubar duas coisas? Quais são essas duas coisas, Magno? A fé e o entendimento. Ok? Leandro já falou agora aqui, e acabei falando aqui sobre Hebreus 11, que fala exatamente sobre isso. A fé, de quantas pessoas aqui que você já ouviu falar que são ateus, né? não acreditam em Deus. E aí o que acontece? Geralmente, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, a pessoa tende a ir, ela busca ao Senhor, e o Senhor se revela. Quantos ateus que disseram que não acreditavam em Deus, de repente estavam passando por um momento muito delicado, e perguntaram ao Senhor: Deus, se o Senhor existe, se revela para mim. E Deus se revelou, a pessoa acabou crendo em Deus, né? Ou seja, ela se deu uma oportunidade de poder estar atenta. Deus sempre se revelou para ela, mas ela não estava atenta, ela não deu ouvidos, não deu atenção. Aí te pergunto: será que você está dando ouvido à voz de Deus? Você está prestando atenção naquilo que Deus está falando com você? Deus fala uma e duas vezes. Se você não está atentando para ouvir a voz de Deus, é por isso que às vezes você está sofrendo o que você está sofrendo. É por isso que às vezes sua família está sofrendo, porque você era para tomar um lugar de posição e não está posicionado como homem, como mulher de Deus. Você entende? O sofrimento não é algo que Deus preparou para nós. Muito pelo contrário. O sofrimento que nós deveríamos passar é para fazer o quê? É nós abrirmos mão e nós renunciarmos à nossa própria natureza. Claro, isso vai gerar um sofrimento, porque na medida que eu quero fazer algo que eu não faço, que eu entendo que eu não devo fazer, o que vai acontecer? É ruim, é muito ruim, porque eu quero muito fazer. Né? Já viu quantos jovens que está saindo da fase de criança
para a fase de adolescência e começa a se conhecer os hormônios, né? E o corpo começa a pensar em se tocar, ver o desejo de poder se tocar. E quando você entende que aquilo ali é pecado, o que vai acontecer? Quando você diz que você não vai fazer aquilo, logo isso vai gerar, você vai agradar a Deus. Sabe? Você vai estar guardando o seu corpo. Quando você faz isso, você está morrendo para você mesmo. Isso você está, sabe, abdicando daquilo que você acha que é legal em prol de uma finalidade. Um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea. E isso é para o casamento. Você vai se deliciar isso no seu casamento. Porque quem casa vai namorar continuamente. Para que serve o casamento? Para ter um namoro contínuo. Isso. Entende? Então, só para que você possa entender aqui, fechar o foco do entendimento, já que nós falamos sobre entendimento, já que o tema do canal é observando os princípios, então nós queremos que você possa entender isso. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé e o entendimento é a coisa que o diabo quer roubar. Porque quantas pessoas, ou quantos momentos que eu li a palavra, ou eu estava passando por um momento que eu não entendia e voltava a fazer tudo de novo errado. Você já passou por isso? Comenta aqui nos comentários. Wagner, já passei por isso. Já passei durante 20 anos, 5 anos, um ano, fazendo errado porque eu não tinha entendido. Quando você para e alguém te explica alguma coisa, de repente você está ali de bobeira, alguém te fala alguma coisa, você lê na palavra, você viu uma pregação, e quando você entende o que está acontecendo e você muda, uau, agora eu entendi. Sabe quando você leu algo que você entende? Gente, o entendimento, quando você pega ele te leva a caminhos maravilhosos. E ninguém tira mais ele de você. Ninguém vai tirar mais isso de você. Você agora entende que o diabo quer roubar? O diabo quer roubar o entendimento. Para quê? Para que nós vamos ficar perdidos. O filho que está perdido, quantos aqui já ouviram falar sobre a história de João e Maria? João e Maria se perderam na floresta, estavam perdidos. Quando eles estavam perdidos, falta paternidade, falta filho. Você não se sente filho, logo, se não há pai, não há um sentimento de filho. Se não há um sentimento de filho, você fica vulnerável. E se você fica muito vulnerável, todo mundo que fala para você o que é, você acaba gritando. Você procura estar à procura de um pai. Você está à procura de uma identidade. Quando te falta essa identidade, sabe, você fica totalmente vulnerável e a vulnerabilidade pode te levar ao fracasso. É isso, porque aquela casa de chocolate, né, dessa história, era como se fosse um conforto, um alívio, um aconchego. Então eles chegam ali e começam a comer o chocolate para alimentar a fome e achava que era algo seguro e era uma armadilha. Eles foram enganados. E aí eles chegaram no momento para virar comida. Perfeitamente. Né, de uma bruxa. Né? Então, assim, toda essa história gerou também essa questão de aquilo que pareceu ser algo que era, né, para ser um aconchego, para eles que estavam sem direção, sem saber como voltar para casa, né, gerou uma armadilha, né, foram enganados. Assim, mas voltando às crianças, as crianças perguntam muito. Por que as crianças perguntam muito? Porque elas querem entender, elas querem saber, mas a gente como não sabe de tudo, e glória a Deus porque a gente não sabe de tudo, e graças a Deus hoje existe uma ferramenta, né? Existe a internet, existe o Google para ensinar, mas tem vezes que a gente não está com tempo, a gente está ocupado, a gente não quer parar para explicar, aí acha que a criança é chata. Mas o que a palavra de Deus diz? Diz que a gente deve ser como crianças. A gente deve ter esse sentimento de busca, esse sentimento de entender a palavra de Deus. Para quê? Para que gere um entendimento e para que a gente faça aquilo que agrada ao Senhor, né? E aí, como não ser enganados? Em outra palavra, a palavra diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Está lá em Oséias 4:6. Se pararmos para entender o que está escrito, como nós já falamos, nós não seremos enganados. Aí a gente voltou uma reflexão com a mulher, né? A mulher, antes de ser chamada de Eva, foi chamada de Eva depois que caiu, ela era chamada mulher, né? E a mulher, ela foi colocada em queixa, foi colocada em dúvida pela serpente.
né? E aí ela teve dúvida, e aí ela começou a refletir sobre essa questão de dúvida e começou a pensar sobre se eu quero ser como Deus, como é que eu quero ser como Deus? Como é ser como Deus? Ela pode ter tido vários pensamentos, né? Como é Deus? Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar, Ele ouve tudo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele é todo poderoso, Ele é enorme, Ele criou tudo, eu também quero criar. Então ela pode ter tido várias explosões de pensamentos do que é ser Deus. Mas ela queria ser uma coisa que ela já era. Ela queria ser alguém que ela já era. Ela e Adão já eram imagem e semelhança de Deus. Então ela já era igual a Deus. Mas a serpente, ela colocou em dúvida isso, colocou em queixa isso. Então, daí você pode perguntar, se ela não sabia, ela errou por falta de conhecimento, Magna? Por falta de entendimento? Bom, eu acho o seguinte, analisando o texto da palavra, em Gênesis fala sobre isso, Gênesis 3, se não me engano. 2 ou 2, né? isso. Pois, se nós pararmos para analisar ponto a ponto, né, de Gênesis, perceba que a serpente chegou para ela e perguntou para ela, a serpente perguntou, o que foi que disse Deus? Deus disse isso, não pode comer as árvores do jardim? Ela falou, não pode comer de todas as árvores do jardim, ela não posso comer de todas, só não posso tocar e comer. Essa que está no centro do jardim. Só que a serpente sabia que Deus tinha falado para Adão, e Adão falou para Eva que não era para comer. Eva falou que não era para tocar. É isso, ela depois poderia, comer. A serpente achou essa brecha. Ela poderia cheirar, ela poderia lamber o fruto, ela poderia pegar no fruto, ela não ia morrer. A única ordem que foi dada era comer o fruto. Mas geralmente quem vai lamber pode querer comer, então é melhor que evitar. Né? Se você pode fugir da aparência do mal, foge. Né? Se você pode e deve, nós podemos e devemos fugir da aparência do mal. Caso contrário, iremos sofrer as devidas sanções. Ninguém aqui quer sofrer, porque ninguém nasceu para sofrer. Todos nós nascemos para ser felizes, prósperos, abençoados, cheios de Deus, amém? Então o que acontece, queridos? Automaticamente, ao ela ser perguntada pela serpente o que ela deveria fazer, perceba aqui um ponto, olha, a serpente perguntou para Eva e Eva respondeu. Só que a pergunta é, Eva, ao responder, ela sabia o que era para fazer? Aí Miranda falou sobre conhecimento, e o povo perece por falta de conhecimento. Talvez, certamente, você pode até ter conhecimentos da palavra de Deus, conhecimentos do que deve fazer em muitas coisas, em muitas áreas. O foco aqui, queridos, não é saber o que deve fazer, é você entender o que você conhece. Você pode conhecer a palavra de Deus, mas você entendeu. Repetir a palavra de Deus várias vezes. Você pode repetir, pode até pregar para alguém, você pode, ser um agente de missões, mas você entendeu o que é para fazer? Você entende que é muito mais profundo do que você só conhecer? Porque aquele que conhece, é dado para ele também o espaço para entendimento. Porque ao entender, você não pode ser mais a mesma pessoa. Quando você conhece, você pode até continuar sendo a mesma pessoa, mas o conhecer está implicado no próximo passo. O próximo passo daqui que se espera é que você entenda o que você conhece. Quando você entende o que você conhece, logo você vai ter agora a próxima atitude, que é o fazer, com o entendimento. Isso, é o viver, né? Entender o que você conhece é você viver a palavra. Você praticar a palavra. Praticar a palavra de Deus, e a partir do momento que você começa a praticar aquilo que está escrito, você começa a viver, a fazer. Justamente. E aí tem o sucesso. Aí podemos ser classificados como cristãos. Porque quando estamos vivendo, gente, o tempo da apostasia, Jesus daqui a pouco está nas portas, vai voltar, e o que nós temos visto, não sei se você tem visto isso, alguns cristãos com comportamentos de pessoas que não são cristãs. E aí é colocado em questão agora o cristianismo, na verdade. Não é nem mais agora que essa frente colocada, nem mais agora aqui é Eva ser colocada em questão. Agora somos nós que somos vistos. Será que a pessoa é cristã mesmo? Antigamente, há tempos atrás, quando falava-se que era cristão, nossa, todo mundo se aplaudia. Não podemos confiar porque a pessoa é cristã. Hoje nem tanto, né? Então assim, Eva ouviu o que era para fazer e o que não era para fazer.
olha, não pode comer de todas as árvores. Isso ela ouviu que podia fazer. E ela também ouviu que não era para fazer, que não era para comer do fruto do meio do jardim, da árvore que estava no meio do jardim. Automaticamente, quem falou com Eva foi Adão, não foi Deus que falou com Eva. Deus falou com Adão, Adão passou a mensagem para Eva, e Eva, só que Eva ouviu, ela tinha o conhecimento, mas ela não entendeu. Aí eu quero pegar aqui você de novo. Você pode estar ouvindo ou escutando, então você pode até ouvir. Repete o que está Você escrito. pode até conhecer, mas se você não entender, não vai gerar o próximo passo, que é o fazer correto. Porque só pode fazer, gente, o bem fazer, o fazer correto, fazer com excelência, está implicado quando você entende o que é para fazer. Se você entende o que é para fazer, você não tem como fazer errado, porque o que você sabe quando você sabe fazer algo certo e você não tem como fazer errado, porque você sabe como é que é certo. Quando eu falo assim, para quem é músico, quando eu falo dó maior, você não vai botar ré, porque você sabe o que é o dó. Você entende? Então, assim, é muito prático, porque quando você sabe o que é, e você já praticou, você já entendeu o que é o dó, e você sabe o que é o ré, se você sabe o que é o dó, você também sabe o que é o ré. Então, quando eu falo, me dê um dó maior, automaticamente você vai colocar o dó maior. Você entende? Então, assim, Eva não entendeu, ou melhor, o que era para fazer. Por isso que ela falou errado. E por isso que ela foi enganada. Você entende? O engano, a porta para o engano está muito implicado quando você não entende. Quando você não entende como é para fazer as coisas, quando você não entende como as coisas funcionam, você está dando uma brecha, você está dando espaço para ser enganado. Então o engano está muito ligado não só a você ouvir, não só a você conhecer, mas a você entender. Por isso que você está sendo enganado, por isso que você está sendo roubado, por isso que parece que você está perdendo tempo, porque você ainda não entendeu. É necessário que você pare, escute, conheça, entenda e faça as coisas com excelência. Aí sim, quando você faz, o fazer agora é o plantar. Você vai colher coisas boas, porque você entendeu o que é fazer e está fazendo com excelência. É isso, porque só conhecer, o que a palavra diz? A letra Mata. Mas o Espírito é quem vivifica. Porque o que a letra mata? É o conhecimento. Você pode ter conhecimento, saber o que está escrito ali. mas se você não repetir. faz, se você não aplica o conhecimento com excelência, logo todo mundo quer colher coisas boas e coisas excelentes. Isso. Mas para se colher é necessário plantar uma semente também com excelência. Agora tem um ponto importante. Ela deu a voz a uma pessoa, a um animal, um ser, né, que ela considerava como amiga. Como assim considerava como amiga? Porque se Deus diz, eu vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente, então se há uma inimizade é porque antes existia o quê? Uma amizade. Uma amizade. Matemática simples, né? Então, a serpente era conhecida como o ser mais astuto. Astúcio. E o que aconteceu? Satanás utilizou daquele ser para que enganasse Eva. Só que antes, né, Eva era amiga da serpente. E ela deu voz a um ser que estava colocando em queixa o que? A palavra de Deus. Então, observe, tenha cuidado. Se alguém que se diz que é seu amigo, que se parece ser alguém que está te dando conselhos, que está te orientando, e essa orientação está indo contra, está indo, né, não está de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, cuidado, né? Essa pessoa pode querer te enganar. Então o que acontece? Repense sobre essa amizade, pois essa pessoa está querendo te prejudicar. Em Provérbios, né, 16:30 está dizendo, cuidado com quem sorri e pisca para você, né, porque essa pessoa está com mais intenções. Então fala algumas coisas, amiga, o que tem? A gente vai, o que tem? Vamos ali, tal, não sei o que, fazer tal coisa. Seu marido está questionando com você, está procurando conversa, tá não sei o que. Vamos ali, vamos dar uma voltinha, vamos encontrar com outras pessoas, não precisa falar para ele não. O que mais temos ouvido, inclusive, isso é um ponto que você falou agora, interessante.
mulheres casadas que chegam para as outras e chegam para falar, olha, vem cá, menina, vamos ali gostar, não? Aí, a menina, inclusive, chegou para uma irmã falou com ela para fazer algo. Ela fez, não, peraí que eu vou falar com o Magno. Ela fez, não, pai, você não deve contar tudo ao seu esposo, não. Aí a menina olhou para a irmã e a menina fez, e rapaz, o casamento dela acho que não deve estar legal. Porque se ela não gera amizade com alguém, tipo, o espaço do casamento, você vai viver a vida toda com uma pessoa. E você não ter amizade com essa pessoa, é uma coisa errada. Ou seja, ela queria que a menina replicasse, fizesse o mesmo no nosso casamento, no que o casamento dela estava. O casamento não estava legal. E ela queria induzir certamente a menina está nesse ambiente que ela estava. Ou seja, então, de menina, ela está falando aqui algo muito interessante. Cuidado com as pessoas que de fato não estão vivendo uma vida com excelência. Você entende? Isso é muito sério. Até porque, né, se eu não fosse falar com isso, se eu não falasse com você, você iria ficar preocupado. Onde é que está a Milena? A Milena foi aonde? Então, essa questão de relação e amizade, né, de você dar satisfação ao outro, né, porque eu vou sair, né, e não vou falar nada com meu esposo, não vou dizer para onde eu não vou falar com ele, perguntar até para como ele é meu cabeça, como é que eu vou pedir uma orientação? Não é que eu estou proibida de sair, né? Não é isso, é colocar uma satisfação. Eu vou dar uma satisfação, o fulano me chamou para ir em tal lugar e perguntar se ele quer ir comigo, porque a companhia dele é muito agradável para mim. Então o que acontece? Então a partir do momento que eu vou falar com ele, eu vou dar uma satisfação, né, a ele, e aí eu me sinto mais segura, ele se sente, né, mais seguro também para saber onde é que eu vou, né? Pode nos levar até o lugar, né? Pode ir conosco, fazer companhia até como forma de proteção, né? E assim, mas a pessoa não precisa, ou quando alguma coisa não precisa falar para o seu esposo, não precisa falar para a sua esposa. Então esse grau de amizade que talvez não houvesse com Adão e a mulher, né? Naquele momento, né? Porque eles ainda não tinham caído, né? Adão chamou ela de mulher, depois que houve um pecado, foi dado o nome de Eva, que é a mãe de toda a humanidade, né? Mas antes eles poderiam não ter amizade, porque a partir do momento que ela chegasse, peraí, né? Você está dizendo que eu não vou morrer, deixa eu conversar aqui com Adão, né? E conversasse com Adão, e Adão chegasse, vamos perguntar a Deus? Na virada de cada dia, Deus estava ali para conversar com eles, para orientar. Então, se eu tenho dúvidas, se há em mim um sentimento, né, um desejo de fazer algo que Deus falou que não era para fazer, que está escrito que não é para fazer, ou que você sabe, mesmo não estando escrito, que não é para fazer, né? Então, tem lá pornografia, né, mulheres nuas, homens nus, e você vai lá, você sabe que o que está escrito na palavra é que a nudez que eu preciso ver, que eu é para ver, é somente do meu esposo. A nudez que é para ele ver é somente da esposa, né? Antes disso não é, então eu não vou ver a nudez do outro. Está escrito isso na palavra, mas tem coisas que não estão escritas, de você pegar e ficar a noite toda no videogame, deixando de estar dormindo, né? De bebedeiras tem sobre a palavra de Deus, mas poxa, o que tem? O que tem? Não está escrito isso aí. Até que ponto eu vou se não está escrito? Tem coisas que você sabe, que mesmo não estando escrito, dentro de você, você sente que aquilo não é legal. A criança, quando vai fazer algo, né, que ela acha que pode ser errado ou não, ela dá uma olhadinha para o adulto, para o pai, para a mãe, para ver se ela continua. E aí o pai dizer, isso aí, não. Aí ela vai tentar de novo para ver se consegue fazer, porque ela quer fazer aquilo ali. Mas depois você diz, não. Mas se é uma coisa que não tem problema, você fala, não, pode brincar. E mas ela sabe que pode estar errado. E aí o que acontece? Ela dá aquela olhadinha. Deus não se irrita com você se você for sincero daquilo que você está sentindo. Deus quer a nossa sinceridade. Deus quer chegar, olha Deus, eu estou sentindo isso, estou sentindo vontade de fazer isso. Como é que eu faço? Como é? Onde está escrito? E hoje a gente tem toda uma facilidade de
saber a palavra de Deus, procurar e no Google mostrar onde está o versículo, um capítulo, você procurar, não entendeu, procurar alguém que saiba mais um pouquinho do que você, para que explique, né, como é que é essa orientação. E mesmo assim, se esse desejo continua, essa vontade continua de experienciar algo que parece ser bom, mas é proibido, né? E aí você quer pegar aquele fruto, você quer fazer aquela coisa, você colocar isso diante de Deus, Ele vai amar, porque Ele é o nosso Pai. Ele quer que nós sejamos sinceros. O sentimento da gente, o desejo da gente, isso é natural do ser humano. Mas a gente colocar isso diante de Deus, assim, confessar os seus pecados aos outros, se você ainda não fez, não é pecado, é uma tentação, é uma vontade. A tentação não é pecado. Você pode sentir vontade de fazer, mas se você ainda não fez, né? Você não cometeu ainda pecado, apesar que tem alguns pecados só você de pensar já é, como adultério. Se você pensar em ter a mulher do outro, o homem da outra, e se você já pensou, já pecou, né? Já é adultério. Aí estreitou. É isso, mas uma vontade de fazer, né? De se tocar, né? De fazer algo errado, né? Então tá lá, o adolescente está borbulhando e chegar diante do Senhor e falar: Deus, meu Pai, me ajude, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo essa vontade, eu quero fazer tal coisa. Deus ama. Se Adão e a mulher fizessem isso, fossem amigos, né, para conversar um com o outro, dizer que tem coisas que a gente precisa falar e o outro vai dizer: não, vá por aqui, eu já passei por isso, e a gente conversa, e o esposo ora, a esposa ora, e a gente vai, né? Se ajudando, chega para Deus, coloca diante do Senhor, o Senhor nos ajuda e a gente avança fases, né? Então, é uma coisa. Agora, eu peguei aqui na internet como saber que uma amizade é falsa. Olha só. Anota aí. 7 maneiras de identificar se a pessoa é um falso amigo, né? Constantemente essa pessoa te magoa, ela sempre tem que estar com a razão, né? Apenas te procura quando ela precisa de algo. Fique atento, cuidado. Tenta mudar o seu jeito de ser, né? Tem ciúme das suas conquistas. Você conquista algo e a pessoa não vibra com as suas conquistas, não gosta que você tenha outros amigos, né? Tenta consumir 100% do seu tempo. Essa pessoa é uma amiga falsa. Porque o amigo, por mais que fale as verdades, que tem horas que a gente fica meio, né? Ele está fazendo para que você melhore. Não está querendo te consumir. Não fica feliz, não fica triste quando você fica com raiva quando você conquista. Não, ele te ajuda a que você chegue no lugar onde você precisa chegar, né? Então, o que a gente tem aqui? Como não ser enganado? Parece ser até repetitivo. Mas se lermos a palavra de Deus, procurarmos entender aquilo que Ele está dizendo, né? Vivermos a palavra de Deus, pegar um versículo e aquele versículo eu vou praticar, né? Nós não seremos enganados. Olha só. Muito pelo contrário. Vou botar um texto que vocês já sabem. A maioria das pessoas já sabem, né? Se eu digo assim: o Senhor é o meu pastor, você vai repetir aí? E nada me faltará, nada há de me faltar. Esse é o texto correto. Né? Agora, se eu chegasse para você e dissesse: o Senhor é meu pastor e às vezes nada irá me faltar. Aí já você já, uma alteração, né? Você já conheço, tá errado esse negócio. Tá errado, a pessoa tá falando errado, ela tá querendo me enganar. Por quê? Ela falou a primeira parte do versículo certa, mas o final não dá certo. Como é que você sabe que está certo? Não só de você saber que está escrito, você tem um conhecimento, mas quantas vezes você já passou por um momento de dificuldade, com falta de alimentos, com falta de alguma coisa, e chega uma pessoa na sua porta e leva, né? Chega a
acontece algo que o Senhor vem e supre, uma conta que você precisava pagar e chega a provisão e você consegue pagar. Então, o que acontece? Cada um de vocês, você pode escrever aí nos comentários, né? Como foi o que Deus fez com você que supriu a sua necessidade? Ele não deixa faltar. Você tem convicção disso? Cada um pode dar um testemunho daquilo que Deus fez. Então, como você sabe disso, você acredita nisso, você vivenciou isso, você sabe que você não vai ser enganado, porque gerou em você a fé. Não só por você entender o que está escrito ali, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não falta. Você tem certeza disso. Quando você tem certeza daquilo que está escrito, você é gerado uma fé em você. E se é gerado uma fé em você, você não é enganado, né? Deus cumpre aquilo e automaticamente você faz o quê? Agrada ao Senhor. Agrada a Deus, né? Então, se você não conhece, mas tem alguns versículos, algumas passagens da Bíblia que você não tem certeza, que você ainda não viu, que você ainda não sabe. Então a pessoa pode falar o começo certo e falar o final errado. Então você fica, se você tiver dúvida, se a pessoa está falando alguma coisa e você não entende, procure, está o Google aí, procure para ver como é realmente o versículo, se aquilo que ela está falando realmente está escrito, né? O conhecimento está aí, né? A gente é uma geração onde tem todo o conhecimento disponível para a gente, só é você buscar. Então não deixe de ser enganado. Busque a palavra de Deus, conheça aquilo que está escrito. Então, quando você conhece aquilo que está escrito e você vivencia, você não vai deixar que as pessoas te enganem. E aí, na palavra de Deus está escrito, né, que se os tempos estão encurtados, por que, Mário? Porque se Deus não encurtasse os tempos, até os escolhidos seriam, de novo, enganados. Enganados pelo quê? Enganados talvez porque quanto tempo se faz que eu já tenho mais de 20 anos que sou cristão e eu me converti com uma frase, tinha uma frase assim em um banner, assim dizendo, Jesus está voltando. Eu já sabia isso, já tinha visto essa frase outras vezes, mas naquele dia específico, aquela frase me impactou a tal ponto que gerou temor. Sabe? A mesma frase eu passava por ali todos os dias, mas tem um dia específico que aquela mensagem entra, sabe? Mas tem mais de 20 anos que eu ouvi isso. E aí a gente acaba ficando, poxa, será que vai voltar mesmo? Se eu for ali rapidinho e voltar, né? Esse é o perigo do engano. Que existem dois pontos. A mentira e o engano. A mentira é o oposto da verdade. Mas o engano, ele é um pouco da verdade com a mentira. Assim, é uma mistura da verdade com a mentira, que vai gerar o engano. Perceba que todas as vezes que há um engano, geralmente quando você foi enganado por alguém, né, alguém que te enganou, essa pessoa que te enganou, né, quando você se colocou no ambiente do engano, o que aconteceu? Você sofreu e a pessoa se deu bem. Né? Se é uma pessoa que vai te enganar, ela vai querer se dar bem em cima do seu erro. Porque o engano é a pessoa que está te enganando, sabe? Mas é você que vai cair no erro. Por que você vai errar? Muitas das vezes porque falta o conhecimento, que gera entendimento, que gera uma ação. Você entende? Então, quando Deus fala que não, quando Deus falou para Eva e Adão que não era para cortar nada, era para preservar. Proteger eles. Você entende, gente? Nosso Pai quer nos proteger. Tudo que está na palavra de Deus que tem não faça isso, não matarás, não furtarás. Além de você se proteger, você protege o outro. Quem aqui gostaria de ser roubado? Levanta a mão. Ninguém, né? Então não roube o seu irmão. Quem aqui gostaria de ser traído? Então não traia também. Isso. Você entende? Isso é muito sério. Nós não queremos que façam conosco, mas na primeira oportunidade que nós vamos fazer, isso não é caracterizado como um bom caráter, sabe? Então, tudo que está na palavra de Deus para nós fazermos ou não fazermos, isso vai nos promover a um bom caráter cristão. Porque ser cristão é ser semelhante a Jesus.
Jesus ele tinha um bom caráter. Jesus ele tinha um bom nome, a tal ponto que Deus o exaltou sobremaneira, que Deus deu a ele um nome que está acima de todos os nomes, para a qual todos os joelhos se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor absoluto. Você entende, gente? Então, o ser cristão é chamado dessa forma. Então, que a minha e a sua vida venha de fato refletir a presença de Deus, a glória de Deus, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você, para que nós não venhamos a ser enganados, para que nós venhamos a meditar na palavra e sabemos o que fazer e o que não fazer. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da igreja, sabe, na comunidade, com a sua vizinhança, em todos os âmbitos, que você seja luz, que você seja uma bênção, que você seja sal na terra. Amém? Então, não se deixe ser enganado. Gente, mais uma vez, dê um joinha, clique no botão de se inscrever, né? Compartilhe, né? Faça com que mais pessoas entendam esse conteúdo, né? Para que a gente possa não ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Proteja sua casa, sua família, né? Seus estudos, o que você tem de propósito para fazer em Deus, né? Que Deus possa te abençoar. Amém. Todas as sortes de bênçãos, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Queremos fazer um convite antes de nós darmos tchau. Nós estamos pensando aqui, gente, sim, o seguinte: nós queremos fazer uma série Ouvir. Nós vamos montar aqui várias séries, vários vídeos sobre o tema ouvir, sabe? E o que você acha disso? Você quer saber mais sobre isso? Coloca aqui nos comentários, queremos saber de você. Ou o tema que você quer que a gente venha aqui abordar sobre a palavra de Deus. Traz aqui pra gente, que nós estamos aqui compartilhando junto com vocês, tá joia? Queremos que você possa vir conosco, se sentir à vontade e vamos juntos crescermos, né, de fé em fé, de glória em glória, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Se inscreva no canal e tamo junto. Tchau, tchau.